Sem falar que foi uma alegria imensa poder aqui, para que todos possam ver isso. Tira essa cadeira daqui. Foi muito impactante conhecer cada um de vocês, facetas diferentes, faces distintas, caráteres distintos, pessoas que vieram com perguntas assim, muito camufladas, não, preciso de perguntar isso, outro não, preciso de perguntar aquilo, porque tinham dúvidas. Eu falei dois conceitos. Qual foram os dois conceitos que eu falei? Ontem e anteontem? Quem estava aqui? Qual foram os dois conceitos que eu disse? Primeiro, morte. Segundo, vida. Quem entendeu o que eu quis dizer com morte? Vocês vão participar hoje. Vamos fazer uma coisa muito prática, não é uma pregação. Quem entendeu o que eu quis dizer com morte? Morte, precisamos morrer, né? Fisicamente, né? Quem mais? Morte por um novo nascimento. Mais, gente. Morte. O que quer dizer morte? O que vocês entenderam com a palavra de morte? O fim de uma etapa e o começo de uma nova etapa. Boa. Mas, irmãos, vocês estavam aqui desde o começo. Vocês entenderam por morte? O que dizer no primeiro dia? Era necessário morrermos para que Jesus comece a viver dentro da gente. Morrer físico, espiritual, sentimental, todas as fases, para fazer um recomeço. Ontem eu falei sobre vida. O que é a vida? Irmãos, o que eu falei sobre vida ontem? O que eu parei de falar? Você, irmão, o que você entendeu sobre vida ontem? A vida é o início de uma existência? Exato. Sobre o conceito de vida de ontem que eu falei, qual é a vida que eu disse? Qual vida eu comentei? Qual é a vida verdadeira? Quando você recomeça a viver com Jesus, você caminha pelo Espírito Santo. Essa é a vida verdadeira, onde tudo demais perde sabor e perde sentido. Hoje eu vou fazer um complementar. Hoje, o tema de hoje seria evangelismo eficaz. Só que existe também um termo. Você tem... Cadê? Irmã, você tem aquilo que você me mostrou ontem de noite? Tem aí? Não, mas eu faço isso. Baixa para mim, por favor. Existe o primeiro evangelismo, que é o evangelismo interno. Antes eu quero somente comentar a passagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, onde traz: E disse Deus, faça-se a luz. O que a gente pode ver como luz? Está certo, a gente está falando do começo da criação. Mas você pode tomar para você essa palavra diária. Você pode acordar hoje pela manhã e dizer: Senhor, eu quero essa luz na minha vida hoje. Eu quero poder ver com claridade as coisas. Né? Ontem eu tive uma pequena discussão com a minha querida e amada tia Elaine Langfleury sobre um pequeno tema de estar vendo as coisas tão claramente o que precisa fazer e às vezes você não quer tomar essa atitude. Né? Até a Regina começou a dar risada quando a gente discute. A gente discute, mas a gente se ama. Tá? A gente ama muito, né, tia? É. A gente ama muito. O que eu quis dizer? Você tem sempre a resposta certa na frente. Quando você entrega a tua vida a Jesus, no contexto de vida, você é direcionado por Ele em todos os parâmetros. Independente de você é direcionado por Ele quando você sai da tua boca para fora, quando você levanta pela manhã e vai fazer teu café, quando você sai dirigir, quando você vai trabalhar, numa conversação diária com a vida, você é direcionado por Deus. Porque você é moldado para dele. Quando a gente está tanto tempo perto de uma pessoa, como marido e mulher, por exemplo, vocês que são esposos, não sei quanto tempo, sabe dizer que você passa tanto tempo com uma pessoa que você vai ficando tão parecida a ela, a diária, no seu conceito de coisas que você faz, coisas que você fala, métodos de pensar. Quando nos aproximamos a Jesus, quanto mais buscamos a face dele, mais nos tornamos semelhantes a ele. Então você fala: não, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso orar desesperadamente. Não, você precisa orar com o coração. Você perde tempo, irmão, se você vai começar a orar 5 horas por dia, palavras vazias, e que não é do teu coração. Fale 2 palavras ao dia com o Senhor, mas que Ele entenda o que você quer falar com Ele.
Ou fale 1 hora e 2 horas, mas com o coração. Tenha uma conversa com o pai. Quando você conversa com o teu marido, vai dar fome, hein? Quando você conversa com o teu esposo, você vai ser sempre objetivo. Muitas vezes o esposo não entende a maneira que você fala com a tua mãe, por exemplo, né? Com a sogra. Porque você não é objetivo. Palavras vazias não têm sentido. Com o Senhor é igual, Ele é nosso amigo. Nós temos essa convivência diária. Quando você vai falar desse amor, ou dessa convivência com alguém, o que você tem que fazer? Primeiro, conhecê-lo. Né? Vocês conhecem Jesus? Amém. Amém? Conhecer Jesus, o que significa? Um dia falaram de Jesus para mim. Um dia falaram do procedimento que eu deveria seguir para poder conhecê-lo melhor. Dia após dia, a minha caminhada diária foi sendo moldado o caráter dele. E ainda está sendo dia após dia, porque eu ainda tenho muitos milhões de erros e falhos diários que tenho que consertar. Mas a cada dia sempre o Senhor me direciona mais. Né? Até no meu contexto de falar e de caráter. Né? Isso aqui é uma pecinha tão pequena que você vê a primeira parte, o evangelismo pessoal. Como você vai fazer o evangelismo pessoal diário? Antes de você falar do amor de Deus, você precisa conhecer o amor de Deus e o caráter de Deus dentro de você. Né? Então eu utilizei esse contexto ontem de noite para falar com a minha tia. Você tirou a comida. Isso é um espelho, gente. Todo mundo tem espelho em casa? Amém. Tem espelho em casa? Né? Um é mais bonito que o outro. Né? Cada espelho é um mais bonito que o outro. Né? O que ele deve fazer, por exemplo? Antes de você sair de casa, olhe no espelho e fale: quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Quem você é? Fala: olha, eu sou o William, eu despertei hoje pela manhã. Eu sei que eu sou um missionário de Deus, que eu sou um homem que busca também por mais amor, sou um homem que precisa ser curado, e que eu vou tentar fazer o melhor de mim para o meu próximo. Isso é o que eu sou hoje, quando eu acordei pela manhã. Às vezes eu me assusto quando me olho no espelho, gente. Ao contrário, você não pode nunca levantar pela manhã, você olhar no espelho e falar: você não vale nada. Não, jamais farei isso. Nem para você mesmo e nem para ninguém. Né? Você se olha no espelho, quem você vê hoje? Quem você vê? Quem você vê? Você vê uma pessoa que levantou com vontade de mais de Deus? Você levantou com vontade de aprender? Com vontade de ensinar? Com vontade de seguir dando com ponta de faca? Quem você é hoje? Quem sou eu? É necessário que a gente reconheça quem você é antes de sair para fora de casa. Por quê? Primeiramente, somos moldados pelo caráter de Cristo, né? Primeiro contexto. Você mudou para Cristo? Então, olha, eu sou um pequeno cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Somos filhos de Deus, somos a imagem de Deus, de uma maneira muito inferior a Ele, ser muito pequenininho. Sou um cristão? Tá. Minha atitude hoje vai ser assim: eu quero caminhar, eu quero poder falar de amor, eu quero falar de ódio, de intriga. A primeira coisa que eu vou fazer de manhã, chegar na casa da vizinha e falar: ah, você não sabe o que o irmão falou ontem. Aquele irmão não tem juízo, gente. Não funciona assim, gente. Né? Ah, meu marido. Até eu contei aquela história do outro dia, né? Eu estava vendo no ônibus, eu comentei a história. Né? Morreu aí o fulano, né? E foram todo mundo ali no velório, ficou ali olhando. Aí veio o pastor e foi fazer o voto fúnebre, né? E falou: nossa, Senhor, aqui eu te apresento João Antônio, homem bom, honesto, puro, trabalhador. Aí solta a esposa e fala: pastor, você está falando do meu marido mesmo? Quem você é hoje? Mas somente um exemplo, Maris, tipo assim, se nós não tivéssemos tantos falhos, tantos defeitos, eu tenho muitos. Eu sou feio, careca, barrigudo, chato, né? Às vezes demais de chato, né, tia? Mas também tenho muito amor. Todos temos defeitos, não somos perfeitos. Você jamais vai encontrar um pregador perfeito ou um irmão perfeito. Esquece isso, gente.
chamado Enoque. Esse viveu 365 anos e foi tomado por Deus, não se projetou à morte. Porque ele andou segundo o coração de Deus. É mostrado na Bíblia isso. Não somos perfeitos porque se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui. Viemos aprender e também fazer a nossa parte como cristãos. Né? O que é evangelizar? Evangelizar é falar de um amor verdadeiro. Obrigado, irmã Regina, pelo espelho. Né? Você não mostrou, José. É? A gente que não se olhou. Gente que não se olhou? Gente, você se olhou no espelho? Você se olhou no espelho? Você se olhou no espelho? Olha que bonito você é. Irmã, você é tão bonita, irmã. Mentira. É. Você olhou no espelho, irmã? Olha. Você tem vergonha de você mesmo, irmã? Irmã, juízo. Irmã, você é tão bonita, irmã. Obrigada. Olha pra você mesmo e fala, eu sou bonita. Eu sou linda. Eu tenho um caráter de Cristo formado em mim. Tia Laide Langfeld, quem é você? Uma serva do Senhor, pronta a obedecê-lo. Ana Regina, quem é você? Olha pra você. Eu sou serva. É verdade. Eu sou serva do Senhor, me esforçando para chegar ao céu. Tá falando de verdade ou tá falando de mentira? Totalmente verdade. Amém. Quem é você? Diga, eu sou bonito. Você é Deus e sou bonito. Não, você é bonito. Não, Jesus é bonito. Você tem Jesus dentro de você, não tem? Então você é bonito. Eu não acho. Você está falando que Deus fez coisa feia, Márcio? Não. Deus te fez. A criação mais perfeita do homem será. A criação mais perfeita de Deus é o homem. Você olha todos os dias e fala, você é bonito. Tá. Terminamos a testa do espelho, gente. Obedeci. Olha se já se olhou no espelho. Já se olhou no espelho, você? Sim? Você é bonito, não, você? Eu sou bonito. Nossa, demais. Essa testa do espelho é muito importante, que todos tenhamos um espelho dentro do bolso. E quando você pensar falar de alguém, você se olha e fala, quem eu sou? Deixa o bichinho tadinho. Sai. É o pequeno helicóptero, né? Gente, olha, eu estou falando contextos práticos. Práticos por quê? Se você vai evangelizar algum dia na sua vida, de verdade, o que é evangelizar de verdade? Não é sair na rua e distribuir um papelzinho. Não é juntar aquele mutirão e evangelizar na rua, não. Evangelizar é diário. É diário. Com uma pessoa que vai com você dentro do teu ônibus, você tem a oportunidade de falar o amor de Deus para ele. Gente, você passa falando de 50 mil pessoas ao dia, quando você vai, por exemplo, no centro de São Paulo, ou mais, e não tem coragem de falar, olha, tem um homem que morreu por você. Ele pode te amar de verdade. Ele pode mudar o teu conceito de vida. Né? Ele pode te dar uma esperança. Se você não tem coragem de falar isso para 50 mil pessoas que passam pela hora, fala, eu sou evangelista. Você não é evangelista. Evangelista é todo aquele que tem coragem e é ensinado por Deus por levar a palavra dele. São todos. Não é fulano missionário, fulano pastor. A palavra da Major Fleury ontem, quando declarou a tarefa de todos na igreja é ir pelas almas, né? Não é somente a pastora, não é somente os tenentes, capitães, não. Todos nós, os músicos, é tarefa de vocês. Vocês são os levitas. Quanta gente não se converte? Eu me converti por uma música. Um amigo meu tocou uma música chamada Som Milagre, da Voz da Verdade. Quando ele tocou, ele olhou nos meus olhos, eu não aguentei, gente. Eu caí de joelhos. O Senhor me escolheu, eu sou um milagre de Deus. É tua tarefa como levita também evangelizar. Como eu vou evangelizar, irmão? Não precisa fazer muita coisa. Fala, olha, irmãozinho, sabia que Jesus te ama muito? Olha, eu sou tão feliz com ele, né? Você gostaria de conhecer algo diferente? Olha, te dá uma oportunidade na tua vida, as coisas mudarem, você é mais feliz. É tão fácil, gente. Agora as pessoas falam, mas o que eu vou falar? Né? Eu vi um irmão outro dia que falava, não, eu sou pregador, já preguei em 50 igrejas. Cara. Aí a gente foi evangelizar lá em Suzano, né? A primeira coisa que ele fez foi sentar no banco. Não precisa nem falar quem foi, né, Chico? Não. Ele sentou no banco e ficou ali. E todo mundo, até as criancinhas evangelizando, gente.
Tinha uma menininha de 9 anos dançando como se estivesse assim, somente dentro do seu quarto, dançando para ela mesma. Só que ela fazia para Deus, foi tão precioso aquilo. Quem dançava era a Gabriela, né? Gabriela. Foi precioso. Gabriela. Nossa, eu me emocionei, cara. E as pessoas paravam e viam que ela fazia aquela coisa com tanto amor. Uma coreografia que ela mesmo não sozinha, dançou no meio da praça. Enquanto uma pessoa se julga pregador, não tem medo de simplesmente chegar para a próxima pessoa, olha, eu conheço um amor imenso, gente. Mas eu falava, olha, eu conheço um amor, irmão. Você conheceu um amor que eu conheço? Não, pega um papelzinho. Gente, isso não tem jeito. Eu falo, olha, se eu quero conhecer o testemunho da vida desse homem, desculpa, eu quero te mencionar. Estou falando de ti, estou falando um exemplo, né? O que é um testemunho? Testemunho é você acordar de manhã e quando você tem a oportunidade de falar de Deus, do amor de Deus, você começa a olhar somente para o problema. Né? Já percebeu que a gente sempre tem um problema de manhã? Quem aqui acorda com um problema de manhã? Fala, olha, tem uma dor de cabeça, nossa, está chovendo, está horrível o dia hoje. Nossa, tem um sol horrível, a gente vai se queimar, gente. Né? Vai de carro, não vou ir de carro porque gasta gasolina. Vai de trem, não, de trem balança muito. Sempre temos um problema e sempre precisamos ter problema. Né? Ana Regina, como é que foi a aventura de andar de metrô em São Paulo? Foi gostosa, né? A gente pendurado no metrô em São Paulo. Uau! Né? O metrô vai. Isso porque não foi de trem, né? Não foi de trem. Foi de trem é um pouquinho melhor, é mais gostoso, né? Você está com os músculos assim fortes lá, né? Às vezes um pouco moratão, meio antigo no gatar do braço morado. Gente, valorar a vida que você tem, o mais simples, o mais grande que seja. Porque, por exemplo, hoje o que você vê que é grande, há 300 anos atrás não existia. Hoje um carro importado não existia, né? Até teve uma suposta missionária que pregou outro dia sobre Jó, falando que Jó tinha Ferrari na garagem. Eu falei, mas era o nome da gasolina ou era álcool? Ela falou, era diesel. Gente, talvez os animais que Jó tinha eram preciosos. As pessoas antigamente faziam viagens nos tropeiros, vocês conheceram os tropeiros? A outra conhecia o avô, o avô, até essa calça era dele. Antiga, essa calça tem mais ou menos 20 anos. Não é que eu sou mendigo não, é que eu gosto de recordar do meu avô que eu não visto ela. Meu avô, ele faleceu agora em outubro. Ele foi tropeiro praticamente toda a vida. Ele levava cavalos e bois pelas fazendas e viajava muito. E ele era muito reconhecido porque ele tinha os melhores trabalhos daquela época. Ele era reconhecido porque ele falou, nossa, aí veio o seu João Pedro. Todo mundo chegava a ver o João Pedro, nossa, todo mundo parava, né? Eu tinha bastante empregado, né? Trabalhava com ele, e eu tocou porcentagem. Aquilo era um trabalho digno há 50 anos atrás. Hoje, ser tropeiro é desgraça. Entendeu? Estou na vida, tinha andar de cavalo para ir para cá. Eu sou faxineiro. Eu vou à rua. Sou garim. Gente, lixeiro tem a profissão mais digna do mundo. Por graças a ele você tem a cidade limpa. Existe o conceito de valorizar a vida. Valorizar a vida que você tem. Ontem alguém me perguntou sobre morte, não vou mencionar pessoas. Alguém falou, eu tenho medo de morrer. Tem medo de morrer, irmão? Acho que quase todo mundo fala, eu creio na salvação eterna e eu amo a Deus loucamente, mas daqui a pouco eu pisar a cabeça e você vai xixi nas calças. Isso não é acreditar em Jesus. Por quê? Se você ama desesperadamente a Deus, você vai anelar todos os dias desesperadamente e estar com Ele. Você vai querer sim valorizar essa vida que você tem hoje, todos os dias, você não quer perder ela. Foi o presente de Deus. O presente, quando vem de Deus, deve ser muito valorizado. A tia costuma falar que eu sou o presente de Deus na vida dela. Eu sou a bênção e a resposta de oração. O que ela fez? A primeira coisa que ela me viu, ela me amou. E ela não me desprezou, não me deixou falar, eu orei por você toda a vida, agora você fica aí, está abandonado. Graças a ela eu estou comendo hoje. Então
falaram, nossa, você veio da Espanha com esse dinheiro. Esse dinheiro. Eu vim com uma mala de 27 quilos. Nessa minha mala de 27 quilos tem meus sapatos, tem minhas pertenências e minha roupa. Até se assustaram, né? Quando eu pedi para você buscar aquele documento que eu precisava na mala. Aí me falaram, estava minha noiva, estava a tia. Falaram, onde estão tuas coisas, Wilton? Eu falei, estão aí. Mas aonde? Nessa mala? Falei, e as outras coisas? Se não tem outras coisas. Aí você me vê sorrindo todos os dias e fala, irmão, mas você tem dinheiro? Não, tem dinheiro. Mas você tem um amor condicional pelo mundo e pela vida, você não pode ver. Gente, você não precisa de dinheiro para ser feliz. O que eu falei sobre ele, o que o Senhor faz com as aves, está na Bíblia? Assistendo. Elas não precisam trabalhar. O que o Senhor faz com o lírio do campo? Pede. Com a maior formosura do mundo. E são maiores. Será que você, como filho de Deus, ele vai vestir muito melhor do que o que a época? Não vai te alimentar todos os dias como alimenta as aves? Agora, dar esse testemunho de vida, para quando você vai falar do amor de Deus, é essencial. O testemunho que eu falei antes era duas pessoas conversando. Eu, a tia, pergunta para mim como eu estou. Como é que você está? Olha, irmã, eu estou bem. Tia, pergunta como é que está a família. E a família, como vai? Está com luto, mas o senhor proverá. Pergunta como é que está o trabalho. E o trabalho, como vai? Está uma desgraça. Pergunta, irmão, você tem dinheiro? Teu irmão tem dinheiro? Não tem dinheiro, tia. Onde ele está? Não tinha limite. Olha, eu não suporto mais viver, tia. Eu não tenho trabalho. Eu amo a Deus, mas Deus não me vê. Gente, isso é um testemunho de vida. Isso é decadente. É decadente você falar isso sendo filho de Deus. Eu tenho um conceito que o Senhor vai me alimentar todos os dias. E eu tenho engordado todos os dias. Essa barriguinha aqui é muito oferta de Deus. Eu também, né? Pedirão O Senhor prospera, né? Prover. E se algum dia eu não tenho o que comer, eu sei que o Senhor está pedindo para me fazer uma pergunta. Porque se Ele foi fiel comigo, a ponto de me levantar no momento de morte, a ponto de me dar alegria todos os dias, de restaurar o meu amor pela família, de unir laços que há muito tempo estavam distantes, e de fazer coisas, por exemplo, como levantar um machado da água através de Eliseu, simplesmente por jogar o galho. O Senhor, o mesmo Deus antigamente, ele existe hoje. O mesmo Deus que te formou, Ele é real hoje. Amém. E por que nós não amamos desesperadamente a ponto de perder a cabeça por Ele? Né? Namorada terminou com o namorado tira para a janela. E a namorada vai chorar para a mãe 5 dias e fala, mãe, eu não quero mais viver, mãe, ele não me ama mais. Você é capaz de chorar desesperadamente por uma pessoa, mas não é capaz de chorar por Deus. Eu amo Deus, eu amo Deus. Né? Você está querendo ver, aí Deus. Aí você sai lá para fora, ainda que você me veja assim, eu não sou muito diferente assim, tão estranho como você pensa. Você pode gritar que ama Deus aqui dentro, mas por que você não pode gritar lá fora? Quando você grita fora que ama Deus, alguém vem vir. O que você está falando, irmão? Né, o irmão, fulano? Estou gritando ao mundo que eu amo a Deus. Aí, por exemplo, a gente está sempre brincando no trem, ou na rua, eu e a tia, até que pega a tia e sai dançando no meio da rua. Eu só fico tudo olhando e dando risada. Eu falo, gente, vocês não sabem como é bom amar a Deus, como é bom é viver. Aí todo mundo fica olhando assim, fica olhando, cara, são loucos, desesperadamente loucos por Deus. Né? Até mesmo ontem, quando eu caí da Kombi, foi tão legal, foi tão divertido. Eu preguei de manhã sobre amor, irmãos, aí foi de tarde na cachoeira. Aí eu pendurei de uma maneira na Kombi, a Kombi balançou, eu ia cair, eu pulei. Quando eu pulei, eu tive que dar uma volta na cabarata para trás porque eu ia me machucar, né? E acabei machucando igual. Aí os irmãos que estavam lá dentro da Kombi se machucou, eu não, e saiu direto para mim para frente, porque me machucando. Aí passou 2 irmãos que eu não vou falar quem, sabe? Do meu lado, dando risada. Você tá bem, irmão? Eu tô, vou pra lá, isso.
pregar sobre amor ao próximo mesmo que uma madrasta. Quero dizer, irmãos, se você vai falar de amor, viva esse amor. Se você quer conhecer a Deus, fale desse amor para você mesmo. Pega o espelhinho aquele e fala: eu sou um conquistador, eu sou vitorioso, eu sou vencedor. Olha esse cartazinho aqui, gente. Não sei quem foi que deveria com esse cartazinho, mas é tão lindo, gente. Cada vez que eu olho, eu fico assim, passado, totalmente consagrado. Eu sou totalmente consagrado a Deus. Totalmente perdoado. O Senhor já morreu para perdoar os meus pecados. Estou totalmente perdoado. Totalmente focado na visão de Deus. Totalmente obediente. Aí não. Sou totalmente obediente. E se você falha, você não vai para o inferno por ter falhado. Levanta e recomeça. Totalmente limpo. O sangue de Jesus nos purificou. Todo dia eu passo ali e olho. Às vezes, talvez alguns de vocês não tivessem visto. Ou não viram, mas não perceberam o valor do tempo. É tremendo, isso é como um espelho. Se você não estiver explicando, você chega aqui na frente do armário, irmãos. Todos os dias. E olha, eu sou aquele lá de cima, eu sou totalmente focado. Né? Focado não é mesmo que for focado, gente. Salvo para ser Deus e salvo para servir ao Senhor. Esse é o nosso caráter como cristãos. Contextos práticos. Primeiro contexto prático: amar a Deus sobre todas as coisas. Prático e vivo. Segundo conceito prático: amar o próximo como a ti mesmo. Aí aquele tipo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Nossa, eu amo desesperadamente a Regina. Mas olha, é tão chato, não aguento ter que conversar com ela todo dia. Isso não é amar o próximo todo dia. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Como eu falei ontem, o contexto, você fala do amor de Deus para várias pessoas, aí vê um mendigo caindo na rua, uma pessoa mal vestida, e não tem coragem de chegar nele, você pensa que você vai morrer e falar do amor de Deus para ela. Talvez quando a pessoa está passando não precisa, então aquela pessoa precisa. Eu vi uma reportagem, mandei até ontem, de Coreia do Sul, onde missionários e pessoas estão sendo assassinadas literalmente pelo governo e pela cultura de lá, na base da porrada, ou seja, eles morrem torturados, né? Até por causa de um que arrancaram a pele dele, ele morreu sangrando porque arrancaram a pele. Simplesmente por amar a Deus e por querer fazer conhecido esse amor. Eles morreram. Sofreram para morrer. Mas não negaram o seu Deus. E tenho certeza que eles estarão num castelo muito grande no céu. Eles serão um lugar primordial. Porque eles fizeram o trabalho deles. Eles não temiam a morte porque eles sabiam para onde eles iam. Os irmãos estavam me falando outro dia que lá no Rio de Janeiro, né? Chegaram lá, estavam olhando na terraça, na varanda, aí vi que estavam com foguete, né? Os tiros. Os tiros, vai passar que era foguete. Celebrando para chegar, era tiro para um para ir para cá. E teve até um que ficou sentado ali, não se levantava, não sei quem é. Tiroteio dentro da favela. Ah, estava tirando, muito bom. Por quê? Se você vai fazer algo do Senhor, você vai morrer por você. E se não chega o teu momento de morrer, você não vai morrer. Crianças morrem. Eu estava contando um contexto ontem, quando uma pastora me perguntou, né? É certo ter medo de morrer? Eu falei, não, errado. A cada 2 minutos morre uma criança de fome. Parece justo? Não é justo. Mas onde é que está esse Deus? Esse Deus está tomando essas crianças nos braços, porque nós não temos coragem de tomá-los. É tão fácil, irmão, a gente está sentado dentro de casa, dentro da igreja, está escutando a palavra de Deus, e não ser capaz de levantar uma pessoa que está ferida fora ou com fome. Irmão, olha, eu estou sem dinheiro para comer, vamos me deixar R$50? Não tem. E você tem
tem 100 reais na carteira. Por que você não podia dar 50? Ah, não, eu ia precisar para gasolina do carro, para pagar não sei o quê. Primeiro elemento do irmão. Você tem a oportunidade de fazer algo. Né? Eu comentei o contexto também ontem. Né? Eu tive uma pessoa dentro do trem. Por causa que veio uma pessoa pedir dinheiro. Né? Várias pessoas, até na rua mesmo, com outra pessoa. Tive discussões. Vem pedir dinheiro para mim, tio, dá dinheiro. Fulano, me dá dinheiro. Né? Me dá R$1, me dá um centavo. Não é sacrifício eu sacar R$1, R$2, R$5 ou 10 para uma pessoa. Para ela tem que comer ou não. E Jesus nos ensina, dá aquele que ele pede. Até mesmo aos ricos, quando falavam que quer entrar no reino dos céus, né? Mesmo obedecendo todos os mandamentos, para que ele vendesse todas as suas coisas e desse aos pobres, né? E jovem rico. Jesus não fez. Mas por que dá todas as coisas aos pobres? E por que a gente não pode dar R$5 a uma pessoa? Você vai morrer de fome por isso, não? Teve uma pessoa que eu queria que tivesse vindo aqui. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E ele chegou no último momento e falou, eu não vou porque eu não tenho passagem que tinha. Seria muito eficaz, tanto para mim, quanto para ela que ela fez isso. Porque ela ia conhecer muito. Eu não tinha a passagem dela, porque a minha é para motivo. Eu não tinha isso. Gente, faz um sacrifício por Deus. Qual é a boa obra de hoje? O que você escolheu para fazer de boa obra hoje? Nós temos, não sei se todos os irmãos aqui são dizimistas, que é o dízimo, 10% do que você ganha para o Senhor. O Senhor precisa do nosso dinheiro? Não. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas a casa do Senhor precisa ser mantida. E nós sabemos o valor que tem manter a casa do Senhor. Irmão, eu já dei 10% do meu salário para a igreja, eu estou livre da carga. Não. Você 24 horas do dia. Você pode passar 1 hora orando, meia hora cantando, 10 minutos jejuando. Né? Se alguns se jejuam mais que isso, eu vou mostrar. E 1 hora limpando a casa do Senhor. Ou 1 hora evangelizando. Ontem eu fiquei admirado com uma pessoa que se converteu há menos de 1 ano. Ontem ela veio a primeira vez na igreja onde a gente levantou lá em Deliciosa. A cidade onde eu morava em Espanha. Dentro da cidade são 5.000 pessoas. No exterior, com o povoado que tem em volta, são quase 20.000 pessoas. Só uma igreja evangélica que a gente levantou. Não é uma igreja evangélica. E essa pessoa, ele se converteu. Aos 4 meses de ele ter se convertido, ele levou o irmão dele. Ao mês do irmão dele ter se convertido, o pai dele foi. E agora, pouco antes de eu vir para cá, foi a mãe dele para a igreja. A história é aceitaram Jesus? Sim, aceitaram Jesus.